Às vezes eu me pergunto por que a Netflix faz umas atrocidades como essa. Caso você não esteja sabendo, a super bem falada, recomendada, excelente série Alice in Borderland voltou pra Netflix agora pra sua terceira e inédita temporada. E 100% inédita mesmo, porque a história, em tese, teria terminado no que a gente assistiu até a segunda. Alice in Borderland, o live action nessa série da Netflix, é inspirada em um mangá que realmente terminou lá onde a segunda temporada foi encerrada, mas o diretor, inclusive, foi um dos responsáveis por fazer essa história completamente original da nova temporada de 6 episódios que acabou de estrear, e eu estou aqui para comentar o que eu achei dela e do final. Gente, eu tenho muitos comentários sobre a temporada em si, você pode ficar que não vai ter nenhum spoiler explícito, tá? Que eu sei que acabou de sair e talvez você queira assistir ainda, mas no final desse vídeo eu quero comentar com spoiler, mas eu aviso antes, então pode ficar, deixa seu like, ajuda a compartilhar esse vídeo para mais gente saber que a Alice in Borderland terceira temporada estreou, independente da minha opinião, vá assistir. São 6 episódios, mais ou menos 1 hora de duração cada, e tem muito material novo. Se você gosta do universo, sempre vale a pena tentar assistir e ver se você curtiu esses novos episódios ou não. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse e não esqueça de visitar a minha loja, loja.com.br/Gabi-Xavier, com estampas que você não encontra em nenhum outro lugar na internet, vive tendo promoção e tem lançamento também nesse mês. Então, depois desse vídeo, clica nos cards aqui embaixo com as camisetas ou vai direto nesse link que vai estar na tela também. Terceira temporada de Alice in Borderland, e eu fiquei muito confusa e chocada quando eu soube que ela aconteceria, mas bem, ela chegou. Eu tava curiosa pra ver o que viria dessa nova história, primeiro porque ela é inédita, segundo porque a série Alice in Borderland é uma coisa que eu gostei muito. Uma produção que mostrou pra gente que adaptações em live action de animes e mangás não são necessariamente uma furada. Elas podem ser muitíssimo bem feitas, inclusive um sucesso pra além da bolha dos fãs apenas de anime. Alice in Borderland conseguiu atingir um público maior do que o esperado e, claro, fez aquela casadinha com aquela fama que já vinha também de Round 6, dos jogos, da galera que tenta sobreviver, e momentos brutais e mortes. Só que Alice in Borderland leva isso para um patamar muito mais pesado, inclusive nessa nova temporada. A nova temporada, ela de fato trouxe novos jogos e, fazendo de novo um paralelo com a sua casadinha ali sul-coreana Round 6, eu acho que ela conseguiu inovar mais nos jogos. Algumas coisas meio surreais sempre existem, mas não me senti assistindo a mesma coisa, os mesmos jogos, a mesma dinâmica. Sim, existiram novos personagens, embora os protagonistas, os principais da história, eles voltem com bastante participação, Arisu e Usagi, que acabam retornando pro universo de Borderland e participam junto com outras pessoas que nunca vimos antes de várias atividades extremamente perigosas. E de novo, eles conseguiram inovar em quais eram esses novos jogos, esses novos desafios, e sinceramente, em 6 episódios, ou pelo menos uns 5 em que essas coisas estavam acontecendo, eu fui muitíssimo bem entretida. Agora, e os propósitos? Por que viria uma terceira temporada? Por que os personagens principais, depois de passarem por aquele sufoco, mesmo com perda de memória, voltariam para Borderland? Os significados, os conceitos, os subtextos por trás dos principais personagens e do antagonista, digamos assim, isso foi meio furado, pra não dizer o final, mas a gente chega lá. Logo na abertura, vocês descobrem que Borderland, de alguma forma, nessa terceira temporada, ela consegue acessar o mundo real. Pelo menos alguns dos personagens que a gente já conhecia. Além de Usagi e Arisu, voltam também Banda e Yaga, que na segunda temporada resolveram ficar em Borderland como cidadãos. E como cidadãos, eles se tornaram então realizadores dos jogos que a gente também acompanha nessa nova temporada. E o Banda, principalmente, ele começa a ter uma cena ou outra que ele consegue acessar aquele mundo, inclusive com a intenção de trazer pessoas para os seus joguinhos, pessoas que eventualmente já até participaram de Borderland, mesmo lembrando ou não. Existe um esquema de cartinha, a cartinha coringa, que ele vai dando para um e para outro. É impossível a gente não fazer alguns paralelos imagéticos, simbólicos, narrativos com Round 6, porque eles parecem ter realmente se inspirado de alguma maneira, ou há semelhanças aqui e ali, especialmente nos novos conceitos que a terceira temporada trouxe. Terceira temporada essa que também teve claramente a intenção de responder a maioria das perguntas dos fãs. O que era Borderland? Qual era a intenção da existência desse lugar, de levar as pessoas pra lá, pra onde elas vão, se elas morrem, se elas não morrem, quem controla aquele universo, quem é o Coringa? A figura que apareceria
simbolicamente no final de Alice in Borderland no mangá, ou no final da segunda temporada, que poderia ser o final dessa série, que no mangá permanece como um misterioso governante daquele mundo, alguém que controlava de alguma maneira todos os jogos que aconteceram em Borderland. Aqui, até o final da história, ele recebe um conceito até que bem sólido sobre quem ele é, ou não, se é que é um ele. Bem, isso é um mistério da série, é claro que eu não vou revelar pra vocês, mas a terceira temporada, ela veio não só com uma ideia clara de expandir o universo para mais história, para ganhar dinheiro, mas também para fechar algumas pontas e trazer respostas para o público, o que para muitas pessoas pode ser devidamente satisfatório. Agora, voltando, e aquela questão, pra quê? Por quê? Qual o motivo de continuar? Porque entretenimento tem. Os jogos estão, em sua maioria, ótimos. Os personagens novos são adições bem interessantes. Eu gostei, eu me afeiçoei, eu torci, eu sofri. Ótimo, mas por quê? Pra que eu tava ali? Qual era a substância dessa história? Eu precisava estar assistindo? É claro que para tentar explicar um pouquinho haverá um pouco mais de spoiler, mas de novo, do comecinho da história não atrapalha a experiência como um todo. E basicamente o que acontece é que, em sua maioria, especialmente Arisu e Usagi, os personagens que sobreviveram e voltaram na segunda temporada para o mundo real, eles têm no máximo flashes. Flashes esses que são explorados ou em clínicas de apoio ou em algumas pessoas que parecem estar estudando esses sobreviventes e tentando achar um vínculo entre essas pessoas, que todas tiveram uma parada cardíaca e talvez tenham vivido a mesma experiência ao mesmo tempo, num sonho, num mundo paralelo, um pós-vida, um entre vida e morte, talvez. E existe uma figura muito importante, que é o Ryuji, que surge como um professor estudioso e muito interessado exatamente nessa vida, nessa existência pós-morte, e ele vai se aproximando dos personagens principais, especialmente da Usagi, e tem um papel fundamental para o momento em que ela decide voltar para Borderland. Usagi, que nesse contexto da terceira temporada, volta a viver fortemente o luto pelo seu pai, pela ideia de que talvez ele tirou a vida, de que ela não aceitava isso, e é exatamente esse vínculo, esse luto, a vontade de reencontrá-lo num pós-vida ou algo assim, que faz com que ela retorne a Borderland. Isso somado a flashes que vão crescendo na sua mente do que ela viveu ali dentro. Naturalmente, Arisu vai atrás dela e toda a história começa a partir daí, com alguns detalhes a mais. E isso, gente, eu achei um argumento fraquíssimo. É basicamente a história me dizendo, eu tinha que levar esses dois de volta pra Borderland, eu criei qualquer coisa, eu trouxe um luto pra ela e depois dos dois estarem fortemente conectados e uma relação plenamente estabelecida, um desejo ou um impulso repentino faz com que ela tome uma atitude absolutamente impensada, especialmente se ela estava lembrando do que ela tinha vivido até então. Manipulada por outros ou não, eu achei esse argumento em si fraco. O próprio Ryuji, que é o professor barra estudioso ali, pesquisador da vida pós-morte, eu acho que ele também foi muito mal desenvolvido, o seu também objetivo era muito fraco, o objetivo que fez que ele permanecesse ali com um adendo de que ele era cadeirante. Ele teve uma história, uma escolha muito equivocada, e essa escolha pautou mais ou menos o que ele faria dali pra frente, e eu acho que essa escolha, inclusive, ela deveria ter sido mais bem pesada até o final pra tentar explicar uma repentina mudança de pensamento lá na reta final das coisas. Então, até o seu passado, que era minimamente interessante, acredito que podia ter sido melhor explorado para ele não ser um personagem tão raso, que parece, que promete ser muita coisa, mas que no fim das contas é só uma pequena ameaça, um obstáculo potencial que nunca chega a crescer realmente na história. Como o roteiro escolheu propositalmente separar na maior parte do tempo Arisu e Usagi, a gente precisava ver o trabalho deles com outras pessoas do grupo de cada um, para que realmente surgisse aquele link, aquele vínculo do espectador com o que estava acontecendo em tela. E eu acho que isso foi muito melhor desenvolvido no que quer dizer aqui, no que diz respeito ao Arisu e ao grupo dele. Não só as pessoas eram mais interessantes, mas os jogos foram muito mais explorados no lado dele, e também acho que o roteiro nesses jogos foi melhor. Do lado da Usagi, a gente teve umas questões ali bem problemáticas. Não só porque os jogos foram menos trabalhados, porque a galera do seu lado era menos interessante, mas porque, de novo, Ryuji era um ponto fraco que passa a ideia de absurdo muito mais do que esse universo ficcional já traz naturalmente, e até certo ponto a gente abstrai. Tem aquela suspensão de descrença, é ficção, é fantasia, tem umas coisas roubadas de roteiro, ex-máquina, conveniências, a gente
gente entende. Mas um cara que é cadeirante conseguindo passar de um jogo de laser, aí, gente, fica um pouco complicado. Quando reúne, então, a ideia de escalada, de nadar, gente, sério, eu acho que existiram muitos jogos mentais de um grupo que poderiam ter ido para o outro, porque faria muito mais sentido se você criou um personagem que já tem um obstáculo físico para sobreviver num mundo que é extremamente brutal. Mas como eles não foram tão bem focados, sinceramente, eu consegui abstrair e foquei muito mais no Arisu, no seu grupo, nos seus jogos, que, de novo, eu acho que foram muito bem construídos, especialmente em relação aos outros do outro grupo. Não existe a mesma emoção, a mesma intensidade, o mesmo grau de emergência que tinha até a segunda temporada. Com toda a história de conseguir colecionar todas as cartas, derrotar os naipes, existia uma narrativa crescente, uma lógica naquele universo de você precisar ter uma quantidade X de jogos vencidos até certo tempo. Tudo isso foi meio que deixado de escanteio, não só porque as cartas já tinham sido derrotadas e agora aparentemente o último desafio era o Coringa, mas porque a figura dos dois que estavam ali, de certa maneira, controlando os jogos, Banda e Yaga, que voltaram das temporadas anteriores, a ideia deles estarem no controle, principalmente o Banda, é claro, parece que reverteu muitos dos conceitos que a gente já tinha, e a temporada acaba aparecendo um montante de jogos, exatamente um torneio, como eles usam também de já termo durante as próprias falas deles no começo disso tudo, e você vai esperando passar, sabendo que eles chegarão num final inevitavelmente. Não há tantas surpresas, para além de você não saber, não conseguir adivinhar quem vai morrer quando, porque, claro, muitas pessoas morrem, e as mortes são brutais, é corpo cortado no meio, e você vê cabeça explodindo, pescoço explodindo, eles não têm qualquer problema de mostrar, e comparando de novo aí com a sul-coreana, muito parecida, a visceralidade em Alice in Borderland tá muito maior, especialmente que a última temporada da sul-coreana. Então, se você gosta dessa ideia, de novo, do entretenimento, do imagético, do gore, da emoção, da disputa dos jogos em si, você vai se sentir plenamente satisfeito, pelo menos até o momento final. Porque no momento final é quando a história precisa, aí sim, fechar os pontos de desenvolvimento de personagem. Então a gente deixa de lado um pouquinho todas as conveniências, toda a animação ou sofrimento com os jogos, com quem a gente perdeu, com as histórias que foram crescidas e interrompidas do nada, mas no final você precisa voltar para os personagens principais, pelo menos, entender também o conceito daquele mundo que eles estavam tentando explicar e fechar as pontas de vez, de maneira satisfatória. E aí eu acho que isso aconteceu? Sem spoilers? Não. Eu acho que eles conseguiram encerrar com uma mensagem, uma moral que já existia no final da segunda temporada, que não justifica a existência da terceira temporada como conceito em si, como razão de existir, para além de quero continuar para ganhar dinheiro e para ter mais público e potencialmente gerar uma franquia, mas não ficaram pontas soltas por si só. O que eles abriram, eles fecharam, o que eles precisavam explicar, eles explicaram, mas não foi um ápice satisfatório emocionalmente falando. Foi um fraco final, foi um fraco desfecho, você termina pensando, no meu caso, tá? Me diverti, não me arrependi, gostei de assistir aos episódios, mas não precisava ter existido, mas como público foi um fanservice de continuar assistindo aqueles personagens que eu curtia bastante, então não me arrependo, e contraditório que possa ser, indico a série sim, se você gosta de Alice in Borderland, porque no mínimo vão ser 6 episódios de momentos muito bem feitos em questão de efeitos visuais, de efeitos práticos que acontecem aqui e ali, e personagens muito bem atuados dentro do que eles tinham de construção de roteiro para conseguir ali atuar e entregar. Mas não espere uma construção magnífica narrativamente falando. Não espere um propósito, um argumento, um subtexto que faça você se emocionar e pensar, nossa, essa temporada tinha que existir. Em questão de conceitos, é mais do mesmo, mas talvez já que eles criaram algumas explicações a mais do que nós tivemos até a segunda temporada, pode ser que você tenha aquele sentimento de buraquinhos preenchidos, de dúvidas solucionadas, e pode sim trazer uma sensação de satisfação maior do que, por exemplo, eu tive. É porque eu não tenho essa necessidade de ter todas as explicações explícitas sobre tudo que eu assisto hoje em dia, essa febre de final explicado e tal. Não acho que necessariamente a gente sempre precisa de um final explicado. Alice in Borderland, pra mim, terminaria muito bem da forma que foi na segunda temporada. Mas, se você sentir falta de algo mais, pode ser que a terceira temporada pra você seja sim indispensável, e aí, sendo bem feita
aceita, num geral, uma excelente experiência como um todo. Agora eu queria falar do final pra dizer por que pra mim ele é um problema, especialmente um gancho, porque eles deixam um gancho pra uma franquia, adivinha? Americana, né? Hollywood de novo. Aí pra que a Netflix faz isso? Eu não entendo, e eu abri o vídeo revoltada era por causa disso, tá? Dessa mania de querer tudo levar pra Hollywood e achar que assim eles vão salvar ou viver de uma franquia que por essência funciona por não ser no roteiro, no formato ocidental que a gente já tá cansado de ver toda hora. Eles fizeram isso com Round 6, né, com Squid Game, e eles estão fazendo isso de novo com Alice in Borderland. Com spoiler agora, se você não assistiu, fecha esse vídeo, assista, depois volte aqui pra comentar se você gostou ou não, e pode discordar de mim, tá? Livremente. Se você amou tudo e achou que a temporada tinha que existir, coloca aqui embaixo ou se sinta à vontade pra abrir seu coração e compartilha esse vídeo pra mais gente, por favor, saber não só do meu canal, mas também da temporada que acabou de chegar, porque muita gente nas minhas redes sociais tá comentando que não sabia quando eu postei que eu tava assistindo. Bem, com spoiler, como idealizador, Banda era muito fraco, sinceramente. Ele tem toda essa energia maléfica, afinal de contas, quando ele chegou lá em Borderland, ele veio de um passado já de ser um assassino condenado, então boa pessoa não era, então faz sentido que ele seja mais sádico, que ele se divirta sendo cidadão, vendo os outros em jogos que ele criou para morrerem, mas não convence tanto. Não é aquela figura que você acha interessante o suficiente pra ser o grande antagonista das coisas. Ryuji nem se fala. Você entende que ele tem essa dualidade entre querer ser apenas o pesquisador, descobrir sobre o outro mundo, mas estar usando uma pessoa, né, o Sag, pra isso, que ele se afeiçoou e ao mesmo tempo quer ficar junto dela, então quer levá-la pra que seja o além-vida, pra morte, mas ele não é tão bem trabalhado. Eu fiquei pensando, se ele fez o que ele fez e se arrependeu com a ex-aluna dele, não faz sentido que ele, inclusive, sinta a culpa de estar fazendo de novo com outra pessoa, com outra jovem? Ah, ela lembra a aluna, sim, e o seu desejo e obsessão por essa pesquisa, por essa descoberta da vida após a morte, justamente levou a vida dela. Você quer fazer isso de novo com outra? E eu acho que isso podia ter sido mais explicitamente trabalhado, inclusive no final, que ele, de repente, tá levando ela pra morte e ele desiste do nada. Tudo bem, a gente entende que pesou a culpa, mas eu acho que podia ter um pouquinho mais desse trabalho de explicar as reviravoltas das suas decisões o tempo todo, já que ele passou grande parte dessa narrativa plenamente calado. Ele estava sempre como aquela figura emblemática no canto que você sabe que tem uma conversa ou outra com Banda e que é pra atrair, pra acabar com Al-Sag, e no final ele não atira, mas vai levar ela pro abismo lá do Vórtex da Morte, de repente ele desiste, tá nadando naquela água, a gente não sabe como, da mesma forma que ele pulou os lasers com a cadeira de rodas e a gente só acredita. Mas eu acho que ele prometia mais, ele poderia entregar muito mais. Pensando especialmente que ele era a figura antagônica dentro dos grupos. O Banda era o organizador, mas era o cara que, pra ele, todo mundo podia se explodir e ele queria porque queria, essa obsessão dele também muito não explicada sobre Arisu virar um cidadão. Ok, ele queria ali um companheiro de diversão, porque o cara era interessante. Ok, a gente aceita. Mas o Ryuji era aquele que representava um perigo iminente, que ninguém sabia, que todos desconheciam, e ele foi só sendo levado até o final. Eu fui até me afeiçoando, porque ele estava sempre ajudando durante os jogos, então, né, ficou meio fraco, acho que podia ter sido mais. E o amor dos dois, que une o casal até o fim, é bonito, afinal é o que move o roteiro durante todo o trajeto do que a gente tá acompanhando, e é um casal que a gente já se afeiçoou nas 2 temporadas anteriores, e ela tá grávida, o que de novo é uma semelhança, né, bebês participando de jogos, e ele contando como jogador no último jogo, né? Ai, gente, se for coincidência, tão de parabéns, porque pensaram bem parecido, né, Round 6 e o que a gente tá vendo aqui agora. Mas o que seria o Coringa, ou o guarda, na verdade, da passagem ali, né, porque não era o Coringa, entre o Vórtex da Morte e a escolha pra vida, assim, legal. É tipo o guardião ali do Rio da Morte, que também tem medo da morte, e ele tira um jogo de cartas e por azar ou sorte, não sei, do Arisu são 2 coringas, e aí ele pode escolher, e ele escolhe a vida. De novo, a história termina com essa mensagem de que a vida é muito difícil, tem provações, mas que você pode também ser feliz nela e aproveitá-la. É a mensagem que permanece com todos os que sobrevivem, é a mensagem que permanece com aqueles que aparecem muito rapidamente no final também do último episódio, que já estavam nas temporadas anteriores, incluindo o Chichiyo, que muita gente queria saber se ele tinha voltado e
bem, só num trechinho do final. A mensagem é bonita, não me entendam mal. E eu, de novo, é estranho, mas eu gostei da temporada. Eu só acho que ela meio que foi forçada pra existir. E pra mim foi um entretenimento. Ótimo, me diverti. Agora, se você quiser recomendação sobre algo muito bem feito, pra mim são as duas primeiras. Porque dá pra entender que é uma história que ela foi pensada com início, meio e fim. E que eu acho que o Coringa, que não foi explicado com o guarda das passagens ali de vida e morte, né? Pareceu que o Coringa é só a representação, já que Borderland é a terra entre vida e morte, o Coringa também é o intervalo entre as cartas, intervalo entre os dias, porque são 366 cartas, então o Coringa também é aquele espaço, tal como Borderland. Então, assim, deixou o negócio simbólico, sendo que o mangá dava a entender que era uma figura realmente cósmica. Tá bom, eu entendo, a série quis explicar assim, tudo bem, mas pra mim a sensação é que explicou sem explicar muita coisa. E o que trouxe demais de Borderland deixou Borderland um pouquinho menos interessante do que foi nas duas outras temporadas. Então eu interpreto a terceira temporada como um bônus pra gente ver um pouquinho mais dos outros personagens e pequeníssimos trechos daqueles que a gente acompanhou nas outras temporadas, ver mais de Arisu e Usagi, ver o amor deles sendo reforçado, ver que eles tiveram filho, entender um pouquinho mais do conceito de entre vida e morte de Borderland, como funcionam inclusive os cidadãos, né? O que eles fazem depois, a partir do momento em que eles aceitam ser cidadãos. Eles viram mestres de jogos. E que o Coringa, ele é um conceito, basicamente. De novo, pra mim a terceira temporada foi um bônus de entretenimento, me diverti assistindo. Se você gosta disso tudo, desse mundo de jogos e gore, entretenimento, explosões e jogos muito bem feitos e diferentes do que a gente viu antes, em geral, de verdade, assista. Se você chegou aqui com spoiler, talvez você já tenha assistido, mas se não, curiosa pessoa, assista. Porque, no fim, de novo, passa o tempo, é divertido e muito melhor que várias séries que a gente tem por aí. Mas não diria que esperava mais, porque não esperava qualquer coisa da terceira temporada, que eu nem achei que ia existir. Mas, no fim, o que eles queriam fazer mesmo era dar uma ponta para Estados Unidos, porque no final teve a história, né, de que terremotos aconteceram em vários lugares do mundo e a gente vai para Los Angeles e tá lá uma galera conversando em inglês e dá um close em Alice, numa garçonete, dando a ideia de que a Alice, que vai procurar outro coelho, vai entrar no País das Maravilhas, Borderland, vai ser agora nos Estados Unidos, tal como o final de Round 6, assim, igualzinho, mesmo tipo de gancho. Parece que a Netflix, ela falou pra todo mundo, ó, gente, ó, quero fazer spin-off disso tudo com os Estados Unidos pra eu continuar essas franquias ganhando dinheiro. Então dei um jeito e tem uma ideia aqui de roteiro, ó, pode ser assim, e mandou pra um, mandou pra outro e fizeram igual. É a ideia. E sinceramente, essa eu devo assistir porque eu assisto tudo que é porcaria. Mas eu não tenho muita vontade de assistir não, viu? E falo, pelo amor de Deus, Netflix, para de querer fazer versão de tudo americano pra você continuar as coisas que precisam ser fechadas. Acho que se fosse hoje, eles iam fazer uma versão disso pro final de Dark também. Sério, não tem como, porque tá virando padrão. Bem, contem aqui embaixo o que vocês acharam, um vídeo um pouquinho mais longo, ou muito mais longo do que eu achava, de Alice in Borderland, terceira temporada, e continue no canal pra acompanhar mais vídeos comentando animes, mangás ou qualquer coisa desse universo que eu goste, e eu vou sempre comentando aqui com vocês, ou nas minhas redes sociais em @xGabiXavier. A gente se vê, espero eu, em todos os próximos vídeos, e pra isso se inscreva aqui antes. A gente se vê, gente. Tchau, tchau.